Gurizada, Gustavo disse que ia trazer um carro muito especial e muito diferente hoje. Tô louco pra ver. Será que ele aprontou? Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Salam aleikum! Tá louco, meu? Hoje o dia vai bombar. Tá, Gustavo, agora explica pra nós. O que é que tu inventou hoje, cara? Cara, um marco na história da indústria brasileira, Fiat Marea Turbo. Tinha que ser Fiat. Tu falando de Fiat, é bravo, né? Um dos carros mais icônicos da época, tanto pelo desempenho quanto pelos problemas. Mas será que tudo isso é verdade mesmo? Pois é, galera. Acho que o Gustavo falou muito bem. Fiat Marea é um carro cheio de estigmas, mas também é um carro muito completo, um carro muito luxuoso. Era um carro que fez muito sucesso na época e depois ele teve a sua, digamos, competência questionada. Hoje nós vamos explicar para vocês tudo, mas tudo mesmo que é verdade sobre esse carro. Se ele realmente é muito problemático, se ele realmente teve problemas de projeto, se realmente o problema dele são os proprietários. Vamos entender hoje no detalhe o que realmente acabou com a imagem do Marea. Por que isso aconteceu? Mas antes de começar a falar sobre isso no vídeo, deixa eu contar um pouquinho da história desse carro. A Fiat teve seu primeiro sedã médio de luxo lá no início dos anos 90 com a entrada do Tempra. Um carro que arrasou o mercado, mais precisamente em 92. Na época tinha só o Tempra Prata e o Ouro, e depois vieram outras várias versões. Inclusive em 93 teve aquela versão 16 válvulas que foi lançada primeiro aqui no Brasil, no GP do Brasil de Fórmula 1. Isso foi um escândalo para o resto do mundo, porque os italianos não gostaram nem um pouquinho de saber que um carro de projeto deles foi lançado aqui para nós. Mas realmente era o mercado que mais vendia e foi o carro que colocou a Fiat lá em cima nos sedãs premium, coisa que ela nunca teve na vida, porque antes tinha o Premio e tinha o Odd, que eram dois carros de entrada, digamos assim, né? Nunca chegaram a ter o luxo desse carro. Pois bem, passaram-se os anos, o Tempra fez muito sucesso, vendeu muito bem, porém ele acabou ficando datado, né? Ele acabou ficando com o design um pouco ultrapassado. E aí a Fiat trouxe esse projeto novo, que já estava na Europa desde 96 à venda, e aqui entrou só no ano de 98. Cara, o Marea fez muito sucesso porque ele era muito diferente. Ele tinha um motor 5 cilindros, ele era de uma tecnologia muito avançada, era um carro extremamente luxuoso, era um carro assim que inspirava realmente as pessoas a comprarem uma coisa com muito mais valor agregado. Algo que até então no mercado a gente tinha pouco, né? Claro, estava entrando o Audi A3, estava entrando alguns outros carros diferentes, mas o Marea realmente era um carro de desejo das pessoas. Para quem não sabe, o Fiat Marea é um projeto totalmente italiano. Ele nasceu a partir do projeto do Bravo e do Brava, que aqui no Brasil a gente só teve a representante Brava, que era a versão 4 portas. Lá na Itália tinha o Bravo, que era só 2 portas, e infelizmente essa versão nunca veio para cá. O curioso de toda essa história é que esses dois carros que deram origem a eles foram lançados em 95. O Marea só foi ao mercado na Europa em 96, e aqui para nós brasileiros chegou em 98, e ele foi fabricado até o ano de 2007, ou seja, corridos 10 anos de história. A versão Turbo, que é a que a gente vai mostrar hoje para vocês, ela foi oferecida do final de 98 até 2006. Mas a verdade, gente, é que tinha pessoas que queriam muito Marea Turbo. Então se tu ligasse para a fábrica ou entrasse em contato com o vendedor, tu conseguia comprar em 2007 um Marea Turbo feito sob encomenda.
Eu sei, porque eu tinha um amigo meu que trabalhava na fábrica e ele fabricou no mínimo 3 marés turbo sob encomenda para as pessoas que realmente queriam ter um exemplar desses. Vai saber onde é que estão esses exemplares hoje. Provavelmente guardados em uma garagem, todo encapadinhos, porque encontrar uma maré turbo original, que nem esse aqui que nós vamos mostrar para vocês, que sim, esse aqui está com bastante desgaste, vocês vão ver, mas que não foi fuçado, que não foi reprogramado, que não teve uma turbina grande colocada, é muito raro. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Esse daqui tem 182 mil quilômetros, é um carro de uso diário. Vocês vão ver que o desgaste dele é porque realmente ele está sendo utilizado como carro de transporte. Ele não é um carro de ficar na garagem, ele não é um carro de ficar mexido para o cara dar pau no final de semana, não. O cara usa ele para ir e voltar do trabalho todos os dias, vai no super, enche de coisas, vai para a praia, leva a família inteira e, acreditem gente, nunca abriu o motor. Sim, teve alguns componentes que ele teve que trocar e isso nós vamos falar já já para vocês. Bom, acho que não é novidade para ninguém que o Maré Turbo era para ser um carro sedã de alto luxo, porém esportivo. E ele conseguia fazer isso da melhor maneira sleeper possível, ou seja, do lado de fora era mais difícil de identificar se esse aqui era uma Maré comum, aquele aspiradinho, né, para transportar a família, ou era a versão mais apimentada a turbo. Mas tem alguns detalhes que entregam. Por exemplo, aqui embaixo do repetidor de seta está escrito turbo. As rodas eram de aro 15, de desenho exclusivo desta versão. Inclusive foi usada por todos os fieteiros, né? Garanto que o Gustavo sempre quis ter uma roda dessas no Uno dele. Isso ele só não entrega. Outro detalhe muito importante que depois foi amplamente usada pelos carros tuning no Brasil, aqueles chamados tuners, né? Que na verdade só faziam cacaca nos carros deles, que enfeitavam tudo e destruíam. O famoso PT sem bater, era essa entrada de ar aqui no capô. Isso daqui era funcional aqui no Maré, acreditem. Mas é lógico que ele dava um estilo muito característico para esta versão. E falando do capô, o que tem embaixo dele é o que é mais interessante. Esse aqui é um 2.0, 5 cilindros, 20 válvulas, ou seja, tem 4 válvulas por cilindro. A gente está falando hoje especificamente da Maré Turbo, mas tinha versões, digamos, mais baratas do que essa. Começava na SX, depois ia para a LX, a intermediária, e terminava na HLX, a mais completa, antes desta versão aqui, a Turbo. Ele foi lançado com o motor 5 cilindros, 2.0, 20 válvulas, porque eram 4 válvulas por cilindro, vezes 5, dava 20. Então a chance de dar problema realmente já começava por aí, né? Porque era 4 válvulas a mais do que o normal. E naquela época, na década de 90, a gente sabe que os motores de 16 válvulas não eram tão confiáveis assim. Mas era uma coisa que empolgava, principalmente pelo seu ronco. O ronco desse motor aqui é único, é exclusivo, é muito bonito. Mas tinha uma outra reclamação. O motor 5 cilindros aspirado, 2.0, ele era meio fraco de baixa rotação. Ele tinha 142 cavalos, porém o torque dele começava a aparecer mais tarde. Então para as pessoas tinham que acelerar um pouquinho mais e aí isso acabou queimando um pouquinho também a imagem do motor. Mas a Fiat logo deu um jeito de resolver. Ela trouxe o 2.4, onde ele tinha muito torque desde baixa e resolveu o problema do aspirado. Alguns meses depois do lançamento da versão aspirada veio esta versão aqui, a Turbo, que é basicamente o mesmo motor, só que reforçado. Então ele teve válvulas de escapamento refrigeradas com sódio, que basicamente é um material que vai dentro da válvula para aumentar a dissipação de calor, aumentando a eficiência do motor. Ele também teve bielas reforçadas, pistões, enfim, né? Tudo no motor era dimensionado para aguentar a maior potência, porque esse aqui tinha 182 cavalos e 27 kgf de torque. Obviamente só na versão a gasolina, não tinha versão a etanol naquela época, até porque não existiam os motores flex na década de 90. Outra coisa que é curiosa do carro é que ele só veio na versão manual. Isso é um esportivo de raiz. E vou dizer até mais, ele não só era só manual, como ele também não tinha controle de tração e não tinha controle de estabilidade. Quer mais raiz do que isso? Ah, Felipe, por que as montadoras hoje não fazem mais carros turbo esportivos manuais? Gente, é simples, por causa da quantidade de problemas. O carro manual ele dá muito mais problema, o câmbio principalmente dá muito mais problema do que o automático. O câmbio automático tem o conversor de torque que absorve muitos impactos, aqueles rápidos, assim, quando o cara solta a embreagem muito rápida e acaba não danificando. Pois bem, a Fiat, para fazer o conjunto mais eficiente, já que ela teve vários problemas no Tempra Turbo, que quebrava a caixa muito fácil, ela trouxe uma caixa específica, uma transmissão específica para o modelo turbo. Uma transmissão desenvolvida pela Lancia, aquela divisão que ela tinha comprado uns anos antes e que era muito famosa no mundo por fazer os carros mais rápidos ou mais bizonhos do grupo B de rally.
Quem não conhece essa história, pesquisa um pouquinho na internet que vocês vão ver. A Lancia, cara, desenvolvia as coisas mais malucas da história automotiva em termos de mecânica. E realmente a transmissão desse carro aqui era muito resistente. Tanto que tem gente aí que andou na pista de arrancada com mais de 500 cavalos e não precisou fazer absolutamente nada. Tá, Felipe, mas se eles dimensionaram tudo para ser mais resistente, do motor à transmissão, por que que dava problema? Pô, gente, a verdade é que o erro todo do Marea começou com a própria fábrica. Apesar de eles terem dimensionado o carro muito bem, eles cometeram um erro gravíssimo nos primeiros anos. De 98 até 2001, vinha no manual escrito que a troca de óleo deveria acontecer com 20 mil quilômetros. Para um motor desse nível, desse porte, era demais. E aí acontecia que o óleo estragava antes desse tempo e o motor literalmente fundia. No linguajar mais comum, ele batia a parte de baixo, né? Acabava estragando as bronzinas e grudava tudo e tu perdia o motor. Só pra você ter uma ideia, fazer um motor desses hoje não sai por menos de 12 mil reais. É caro. Mas logo isso caiu também no conhecimento público geral e as pessoas começaram a trocar o óleo com mais frequência. Muitos proprietários não tiveram problemas do carro porque eles faziam a troca com 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros no máximo e sempre usando um óleo muito bom, recomendado pela fábrica. Isso ajuda, né? Mas a gente sabe que o brasileiro, na maioria, não faz as trocas como deveria. E aí, meu velho, o Marea começou a pegar uma fama muito ruim. Em parte por causa desse erro da fábrica, mas grande parte por causa dos proprietários antigos. E quando eu falo dos proprietários antigos, não estou falando especificamente só da parte de troca de óleo. Tinha outros vários componentes que davam problema que o cara tem que tomar muita atenção. Ele tem uma mangueirinha de água aqui na frente, que se tu não cuidar, ela quebra, ou mesmo, até mesmo cuidando, ela acaba quebrando e tu tem que trocar com uma certa frequência. Se não fizer isso, funde o motor. Inclusive essa mangueira fica localizada aqui atrás, entre o motor e a parede de fogo, e é bem difícil de acessar ela. Mas teve um recall na época, e adivinhe, o pessoal não trocou, né? Ai, gente. Mas aqui tem outro ponto que também costuma dar muito problema no Marea. Ele é equipado com uma correia dentada, daquelas de borracha, e que necessita uma manutenção um pouco frequente. Normalmente tem que ser trocada a cada 60 mil quilômetros. O problema todo tá, aqui não tem muito espaço do motor, então a troca dela fica muito complicada. No turbo, tu ainda consegue, se o mecânico for bom, lógico, consegue fazer a troca sem desmontar o motor. Agora, os aspirados, onde a transmissão é diferente, o motor ele fica sem espaço aqui desse lado, tem que literalmente tirar o motor do carro, baixar ele para conseguir acessar os componentes e trocar. E os componentes também não são tão baratos. Na verdade, a correia em si até está em torno de 100 reais uma correia nova, de boa qualidade. O problema mesmo está no sensor, o problema mesmo está no tensor da correia, que é o que faz ela ficar sempre esticada, e na mão de obra. Como é um serviço complexo, te prepara para gastar mais de R$1.000 fácil nessa troca. O que o pessoal fazia? Simplesmente não fazia a troca. E aí quem acabava levando a culpa porque estourava a correia, cabeceava o pistão nas 20 válvulas e quebrava todo o cabeçote, era o projeto da Fiat, quando na verdade a gente sabe, né? Pura porquice dos donos. Mas é óbvio que nem todas as culpas estão relacionadas com os proprietários. Esse carro aqui ele tem um problema crônico neste calço aqui, ó, o calço superior do motor lado direito. Como vocês podem ver, esse aqui já está estourado. E ele estoura sozinho, mesmo que o carro seja original, mesmo que tu não dê muito pau nele. Infelizmente, é um problema de projeto. Mas não é só esse. A turbina desse carro também é famosa por dar problema. Eu me lembro que lá no início dos anos 2000, eu trabalhava numa empresa que tinha uma parceria com uma empresa de recondicionamento de turbinas, e cara, o que mais aparecia lá era turbina de maré para consertar. Inclusive na época teve uma outra fabricante aqui do sul que fez um conjunto no meio ali dele, que encaixava exatamente nessa turbina, que é da Garrett, né? E ela ficava com uma pegada um pouquinho diferente, ela era uma turbina um pouquinho maior e um pouquinho mais resistente. Mas a turbina Garrett T28, que é a original dele, ela não aguentava. E acreditem, gente, esse aqui já foi trocado 3 vezes, as 3 vezes usando a turbina original. Tem coisas do Marea que são meio estranhas. Mas eu tinha falado que a transmissão dele era dimensionada para a potência do motor e que ela era bem mais robusta. Realmente, a transmissão em si, ela é. Mas outro problema crônico do Marea Turbo é o diferencial. O diferencial, para quem não sabe, é aquilo que faz tu fazer curvas acelerando. Ele realmente faz uma roda girar em rotações diferentes da outra. Se as duas girassem na mesma rotação, tu ia passar simplesmente reto numa curva, né? Tu não ia conseguir fazer ela. E o diferencial do Marea, eu acho que ele não foi bem dimensionado, porque conheço um amigo meu que é mecânico e ele disse que ele trocou vários diferenciais de Marea. Ele simplesmente mói, né? O cara tá fazendo a curva meio rápido, dá uma acelerada lá e o diferencial e se entregou. Tem que colocar um diferencial novo. Apesar dele não ter controle de estabilidade nem de tração, ele tinha uma suspensão bem mais esportiva.
Inclusive, esse era um ponto de reclamação de alguns proprietários, porque ela é mais firme, ela é um pouquinho mais rígida. Mas você não pode esperar que a suspensão seja molenga, como um Landau, num carro que atinge 220 km por hora, limitados eletronicamente. Se não tivesse essa restrição da fábrica, ele passava disso com facilidade. E não é só isso. Ele também vinha equipado com os freios muito bons. Os freios desse carro são dimensionados para toda essa potência, toda essa velocidade. Inclusive tem freio a disco na traseira e ele tem ABS de fábrica. A versão HLX, aquela outra um pouquinho abaixo dessa, mas que também era bem completa, tinha o ABS só como opcional. Mas falando especificamente do freio ABS, infelizmente esse é outro ponto que costuma incomodar as Mareias. As trilhas dele, lá dentro da plaquinha que controla o ABS, ela costuma estragar. Então as pessoas têm que refazer as trilhas. Não é um serviço difícil, mas é um serviço no mínimo chatinho de fazer, tem que ser um cara especializado. Esse aqui já foi feito. Um detalhe curioso do Marea era o design dele como um todo. Ele tinha uma frente muito diferente, ele tinha uma lateral toda arredondada e chegava aqui atrás nessas sinaleiras, que eu particularmente acho lindas, maravilhosas. Porém o público brasileiro parece que não concorda muito comigo, tanto que eles não gostavam muito do desenho dela. Com o tempo, inclusive, ela começou a entrar água, e aí eu concordo, né? Isso realmente era um problema. Em 2002 a Fiat fez um facelift no carro, mudou muito pouco lá na frente, botou uns faróis diferentes, uma grade um pouquinho diferente, mas aqui na traseira ela realmente mudou forte. Só que mudou de uma forma bem econômica. Por quê? Botou umas sinaleiras de um outro modelo que eles têm uma venda na Europa, que era o Lancia Libra. Basicamente ela aproveitou um componente para não ter que desenvolver o novo, já que o volume de vendas do Marea não estava tão bom assim, né? Então não valia a pena tu gastar com todo o projeto dele. Mas realmente o público brasileiro gostou muito mais da nova lanterna. Eu ainda prefiro essa daqui. Inclusive ela foi colocada numa posição um pouquinho diferente da original no Lancia, né? Ela foi colocada numa posição que ela ficou parecendo os olhinhos do Bad Boy. E aí o Marea ganhou o apelido de Bad Boy a partir de 2002. Mas o grande trunfo dele era ser um sedã, e como todo sedã que se preze, ele tem um porta-malas relativamente grande. São 430 litros, com um acabamento muito bom, um pouquinho maior do que o irmão dele que fez bastante sucesso, o Tempra tinha só 413, e para quem achasse que não era suficiente, nós ainda tivemos a versão Weekend para vender aqui no Brasil, que era a versão perua com bastante porta-malas. Então, tu tinha várias opções, tu podia comprar realmente um carro muito versátil, muito luxuoso, muito esportivo, ou um carro mais simples com motor bem manso e que era utilizado até para trabalho. Como vocês puderam ver, esse aqui está com o teto bem queimado e a tampa do porta-malas também. E acreditem, gente, isso aqui é a pintura original do carro, nunca foi feito absolutamente nada. Isso aqui era um problema crônico que tinha nos carros até o facelift que foi feito em 2002. Dizem que é um problema na formulação da tinta, que o verniz dele não era muito bom, que a camada de tinta não era suficiente. Exatamente o que aconteceu eu não sei, mas todos os Mareias até 2001 têm uma tendência muito forte a queimar a tinta. Outro problema crônico desse carro, as bieletas de suspensão. Infelizmente elas criam folga muito rápido e tem que trocar com uma certa frequência. A boa notícia é que é um componente fácil de trocar e tu encontra em qualquer lugar. E falando sobre isso, acho importante falar também, as peças desse carro estão cada vez mais raras de se encontrar. Como ele parou de ser fabricado em 2007, em 2017 terminou a obrigação legal da Fiat de fornecer todas as peças até então. A gente ainda encontra bastante nas concessionárias, mas acredita em mim, daqui para frente vai ficar cada vez mais raro e mais caro. Mas se esse carro aqui era um carro de luxo, a gente espera que além de esportivo, que é o que tem presente embaixo do motor, tenha bastante conforto aqui dentro. E é justamente isso que a gente acaba encontrando, né? Com certeza. Vocês podem ver que esse carro aqui tem bancos de couro, inclusive são os bancos de couro originais, estão super bem cuidados. Não tem nenhum tipo de rasgo, nenhum tipo de desgaste, porque o dono fazia todos os serviços de limpeza e hidratação necessários que muita gente não faz, né? Isso. Agora, uma outra coisa que chama muita atenção desse carro Marea Turbo quando não tem o banco de couro são os bancos azuis. São bancos de veludo azuis. Chama muita atenção no carro. Ah, mas tu acha isso bonito? Não vou dizer bonito, mas chama muita atenção. Só que é estranho, porque o painel do carro é verde e os bancos eram azuis. Então meio que destoa um do outro, né? É. E falando em painel, acho que vale a pena te mostrar que a versão turbo tem exatamente o mesmo painel da versão aspirada, porém ele tem um fundo branco, quase meio prateado assim, né? Um branco meio pérola, e é bem bonito, bem legal. É todo analógico, basicamente tem só ali os marcadores do odômetro, né, que são digitais, mas é bem completinho. Ó, tem marcador de temperatura também, Gustavo. Interessantíssimo, cara. 31 graus externos, mas com sensação térmica de 45, né? Estamos derretendo aqui hoje. Tá quente. Tá bem quente. O que chamou a atenção bastante é que o carro como um todo por fora ele era linhas super arredondadas, né? E no interior também, o painel é todo arredondado, né? Então chamava bastante atenção também na época.
Mas não é só o design do painel que é bonito. Vocês podem ver que ele tem airbag duplo para o motorista e para o passageiro. E nessa época, em 2001, o governo nem pensava em colocar como obrigatório. Isso entrou só em 2014. E tinha como opcional os side bags, os airbags laterais aqui nos bancos. Então esse carro realmente ele tinha muita tecnologia, muito conforto. Eram coisas diferenciadas, premium, né? Bem inovador para essa época. Quer ver uma outra coisa inovadora que era difícil de ver? Aqui no ar-condicionado, embora seja um ar-condicionado analógico, ele tinha função alto. Tu colocava então a temperatura que tu gostaria e deixava no alto e ele ia regulando a temperatura. Como se fosse um digital hoje em dia, só que de maneira analógica, né? E o ar-condicionado dele, como todo Fiat, é muito bom, né, Gustavo? Muito bom, então bem gela aqui dentro. rápido pra caramba e muito, né? Agora esse aqui não era a versão mais completa. A versão mais completa vinha com lavadores de farol. E com os side bags. Com side bag. Agora, Mas ele tem o teto solar, que é uma coisa que também não vou dizer que é raro, mas não é tão comum de ter. Outra coisa também que vinha na época, até o ano de 2001, o rádio que vinha aqui, ele é um rádio de um DIN só, como vocês podem ver, só que ele tinha uma capa aqui por cima, né, que fazia exatamente o contorno do painel. Até 2001, ele vinha com um rádio toca-fitas e com uma disqueteira de 6 CDs no porta-mala. Depois disso já começou a vir com um CD aqui mesmo. Mas é muito comum o pessoal trocar e colocar, como nesse caso aqui tá com um DVD aqui, né? tá, e não era da Alpine também? Não me lembro qual é, eu acho que era da Alpine, sim. Que os Tempra vinham tudo com aqueles Alpine, toca-fitas e disqueteira no porta-malas, né? Aquilo era clássico, da década de 90 isso arrasava, cara. Mas é bem comum o pessoal trocar por esses tipo aqui, o que ficou muito famoso naquela época, no começo dos anos 2000, que é esse DVD que a telinha abre e sobe, né? Só que aí o que se perde quando se bota esse tipo de rádio é que ele tinha o controle do rádio no volante, né? Então a gente tinha já o controle do rádio no volante e ele ainda é revestido de couro. Hoje em dia já existem rádios que tu consegue fazer essa ligação lá com ele, mas na época isso não era comum e esse aqui não tem mais. Mas, Gustavo, tu adora falar do soft touch, né, cara? Mostra como é que é o painel e o acabamento desse carro, cara. Cara, o carro é todo soft touch. Essa parte aqui assim é lateral, aqui nessa parte nós temos o couro do carro todo. Ou seja, realmente é um carro dos anos, o começo de ano 2000, né? Até aqui, ó, é fofinho, ó. Realmente é um carro que chama muita atenção. Pelo acabamento, né? Tanto que ele era bem caro na época, né? Ele caro. chegava a ser vendido a mais de 70 mil reais há mais de 15 anos atrás, então era um carro caro. Hoje em dia passaria tranquilo aí dos 150 mil ou mais. Provavelmente. Agora, antes que vocês perguntem o que é isso, o dono desse carro aqui, ele também é mecânico, tá? Então isso aqui nada mais é do que um scanner que fica lendo todas as informações que estão presentes na OBD2. Na época isso aqui era um sucesso entre os marinheiros. Outra coisa, vidro elétrico nas 4 portas, todos também com One Touch, né? Era bem legal. Os espelhos retrovisores elétricos, né? Vamos dizer assim, o mínimo que hoje em dia a gente encontra nos carros que zero, né? É que, de novo, vamos falar, eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo do Santana, mas na década de 90 não era nada comum ter esse tipo de equipamento. Todos os carros de luxo, caríssimos é que realmente tinham. Os sedãs médios, aqueles intermediários, era muito difícil. Exato. E uma coisa que hoje em dia é considerada bizarra e entrega a idade do projeto, mas na época era bem comum, ele vem com isqueiro e cinzeiro. E os nossos famosos porta-trex com borracha, emborrachados. E as versões mais top, como a Turbo e a HLX, vinham com esse encosto de braço, né? Que as mais comuns não tinham. Tá, mas não é só isso, né? Aqui tem um porta-moedas, Gustavo, é isso? É isso, porta-moedas. Cara, tu imagina as moedas batendo aqui. Bem famoso hoje em dia, né? Outra coisa que diferencia a versão Turbo das outras versões são os pedais também. Os pedais são bem esportivos. Isso é importante. Ele vinha com umas pedaleiras esportivas muito legais pra época. E como todo sedã premium que se preze, ele tem regulagem no volante. Inclusive uma regulagem bem estranha, é uma puta de uma alavanca aqui atrás. Só que não tem regulagem de profundidade, é só regulagem de altura. De novo, gente, na década de 90 isso aqui era o must. E também tem regulagem do banco. Tem regulagem do banco, só que são todas regulagens manuais, não é regulagens elétricas. Na época a Fiat até trazia os carros com regulagem elétrica, que eram os Alfa Romeos, mas eram muito caros. Vamos ver lá atrás se é confortável? Vamos sim. Bom, é um carro esportivo. Não é um carro espaçoso. Muito grande. Não é muito grande. Eu estou encostado no teto aqui, eu tenho 1,81 m. Obviamente eu acho que isso hoje não faz tanta diferença assim. Mas se eu fosse comprar hoje em dia, comparar com outros carros que tem no mercado, eu escolheria um maiorzinho. Outra coisa que não é muito legal é que eu estou com as pernas encostadas no banco do motorista, me atrapalhando um pouquinho.
Mas, assim como o acabamento é muito bom lá na frente, aqui atrás também, né, Gustavo? Tanto que ele tem até uma coisa bem rara se encontrar nessa época. Saída do ar-condicionado aqui atrás. De novo, hoje em dia a gente tem em vários carros, né? Até alguns intermediários, mas isso nessa época era só os premiums mesmo. E mais um cinzeiro aqui também. E aqui atrás ainda a gente tem o encosto de braço, né? E o... Não. É o encosto de braço só. É só encosto de braço. Não tem encosto de cabeça para terceiro ocupante. Nem cinto de 3 pontos. Nem cinto de 3 pontos. E nem sabemos quanto é que é a nota dele no Latin Cap. Porque não foi testado. Isso. Acho que não existia na época. Exatamente. Bom, mas eu queria andar no carro. Vamos lá. Vamos ver se esse motor de 182 cavalos e com 182 mil quilômetros não vai quebrar na nossa mão. É, vamos ver. Vamos embora. Bom, pessoal, vamos dar uma volta então pra ver como é que se comporta esse carro. E outra, eu começo dirigindo porque é Fiat, e Fiat eu começo dirigindo. Não poderia ser diferente, né? Ah, um recado importante, né? Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aqui embaixo nesse botãozinho, ativa o sininho, dá um like no vídeo, olha os outros que a gente tem também, ajuda a gente, compartilha, essas coisas todas que estou acostumados a ver, né? Bom, nós estamos andando com um carro ano 2001 com 182 mil quilômetros. Obviamente ele tem alguns barulhos internos, alguns barulhinhos até de suspensão e tal, mas bem menos do que eu achei que queria ter. Pois é, eu ia comentar exatamente isso contigo, sabe? Me chamou muita atenção o fato de ele ser bem construído, ele não é só com um monte de soft touch, ele é bem rígido, bem estruturado aqui, porque, cara, barulhos internos tem muita coisa solta, tem, mas o meu carro com menos da metade da quilometragem desse aqui, tá fazendo muito mais barulho, tá muito mais fresquento, então eu diria que é muito bom em relação a isso, né? Pra dirigir, pessoal, perfeito, parece um carro... Eu ia dizer um carro normal, né? É um carro normal, né? Mas eu quero dizer... Carro normal de família, né? Parece um carro... Não parece um carro com tanta potência, assim, né? Que hoje em dia até não é mais tanta potência, mas... Na época que esse carro foi lançado era demais, né? Arraso, cara. Eu me lembro que meu amigo comprou um em 99. Nossa senhora, andava demais esse carro. Era um demônio. Em 99 nós tínhamos 2 esportivos. 3, na verdade, né? Golf e Audi A3. Né, que eles tinham motor 1.8 20 válvulas, porém 20 válvulas porque eram 5 válvulas por cilindro e 4 cilindros, que eles tinham 150 cavalos. E o Maré, ele tinha também 20 válvulas, só que ao contrário, ele tinha 5 cilindros e 4 válvulas por cilindro, e ele tinha 182 cavalos. Pô, eram 32 cavalos a mais. Então o Maré ele tinha um desempenho muito melhor do que o Golf e que o Audi naquela época. Logo depois, a Volkswagen e Audi conseguiram lançar um motor com 180 cavalos, para tentar concorrer com esse carro aqui. Vai ficar no mesmo nível, né? Porque tava ficando feio, né? Tá ficando feio. E alguns anos depois, lá em 2007, a Honda chegou com o Civic SI, um aspirado de 192 cavalos. Daí passou todos eles e sendo aspirado, não era nem turbo. É, mas convenhamos, eu ainda prefiro os turbos que tem uma pegada muito mais legal desde baixa rotação. Inclusive, eu acho que isso era bom tu dar uma pisadinha pra gente ver como é que ele responde, né? Vamos ver aqui agora. Mas será que não vai quebrar? Ah, não sei, cara. Se explodir, tá na tua mão, tu paga, né? Vamos acelerar então. Cara, é bem interessante, né? Tem uma pegadinha muito boa. Pode ver que até uns 2.000 e poucos RPM ele vem meio mortinho, né? Mas depois que ele cria vida, acorda com bastante força. E não quebrou. E não quebrou. Importante, né? Muito importante, não quebrou. E até uma coisa interessante de salientar, pessoal, que até a gente não ia comentar isso, mas eu vou comentar. Esse carro ele tem uma reprogramaçãozinha feita na injeção eletrônica dele para ele ganhar um pouquinho mais de cavalo. Esse motor 5 cilindros, que é chamado de 5-Tech, popularmente chamado, ele foi criado lá na Itália. Só que ele nunca foi utilizado no Maré na Itália. Ele nasceu no Fiat Coupé. Que o Fiat Coupé que veio para o Brasil, inclusive, não tinha esse motor. O Fiat Coupé que veio para o Brasil e vinha com o motor 2.0 16 válvulas do Tempra. Na verdade, tiveram 3 Coupés turbos e até hoje só tem um Coupé turbo aqui no Brasil. Os outros 2 não se sabe qual era dele. E esse motor lá na Itália, no Fiat Coupé, ele tinha 220 cavalos. No Brasil, ele foi amansado para ser usado no Maré com 182 cavalos, até para talvez um carro mais familiar, ou para não dimensionar tanto freio e outras coisas assim. Porém, fazendo uma reprogramação na central, é possível chegar nesses 220 cavalos, que é o que acontece nesse carro aqui. Na verdade, tu comprava uma chips, espetava ali na central e tava tudo pronto. Tava com 220 cavalos original de fábrica, exatamente a programação do Coupé. E tá bom, tá bem legal. Tá, Gustavo, mas eu também quero dirigir, né, cara? Só tu que tá andando esse troço aí. Para aí, encosta aí. Peraí. Eu acho que eu não vou deixar tu dirigir, cara. Eu sei, isso eu já vi, já percebi. Bom, agora é a hora que a gente estraga o carro do nosso amigo.
Não faz. Certeza? É melhor não fazer. Por que não? Melhor não fazer. Ah, Você já fez uma vez? nossa, fumaceira, cara. É. Por isso que eu disse melhor não fazer. Eu quero que tu fale mal do engate do câmbio agora. Cara, tá todo solto, mas eu vou te dizer que tá melhor do que o teu Palio, que tem menos quilometragem que esse carro. Ele realmente não é um engate tão preciso, não é uma coisa assim igual da Volkswagen, mas eu gostei bastante do câmbio, eu achei um câmbio curto, legal assim de engatar as marchas. Acho que essas folgas são provenientes do tempo de uso. A embreagem tem um comportamento totalmente carro esportivo, é um curso bem curto, mas não é uma embreagem pesada, extremamente precisa, o que eu achei muito legal. E o que me chamou muito a atenção, os freios desse carro são maravilhosos, é muito bom mesmo, tu pisa e o carro realmente responde quase como um carro de corrida, achei muito legal. Ele tem os discos grandes, né? Então uma pegada muito boa, cara, não tem nada daquela coisa borrachuda que tu pisa e ele não responde na hora, não, tu pisou, ele já freia, já estanca, muito legal. Ele tem direção hidráulica, não é elétrica, até porque naquela época não era comum, né? Isso foi sair alguns anos depois ali no estilo. E vou dizer que a direção dele é muito boa, assim, é bem leve para a época, mas para os padrões de hoje não é tão legal assim. Mas o que mais me chamou a atenção e que eu acho que não combina com a proposta do carro é que o volante em si, ele tem uma pegada muito mansa, ele não tem uma pegada esportiva. Ele é um volante muito simplesão, assim, muito carro de vovó mesmo, muito carro de família. Que é, na verdade, né? Todo ele, assim, aparece todo ele. Exato, exato, mas ele não remete à esportividade. Eu acho que o volante tinha que remeter à esportividade, que já aconteceu em vários outros carros da Fiat. A gente tinha alguns Palios da vida que tinham um volante de Momo, cara. Esse aqui é um volante comum. Então assim, pessoal, o Fiat Maré é um carro, eu acho muito legal, muito bonito. Eu acho que o desenho dele ainda é muito atual, né? Teve alguns problemas, sim, óbvio, mas muitos desses problemas foram feitos pelos próprios donos, ou criados, gerados pela própria não manutenção dos donos, né? Tem culpa dos dois lados, né? Tem culpa dos dois lados, claro que sim, né? E o grande problema de hoje ter um carro, quando a gente pega um carro seminovo, ou um carro usado como esse, a gente sempre fala se vale a pena ter ou não. Hoje em dia não vale a pena ter uma Maré. Primeiro que tu não vai encontrar uma Maré em bom estado, certo? O último ano vai ser 2007, tá? Que vai ser o motor 1.6, mas mesmo assim tu não vai encontrar uma Maré em bom estado. E se tu pegar um motor 5 cilindros e ele tiver que fazer alguma coisa, tu vai gastar no mínimo 12 mil reais, que vai ser mais ou menos o mesmo preço que tu pagou no carro. Pois é, e tu normalmente não gasta só no motor, né? Quando tu abre o motor já tem que fazer embreagem, alguma coisa na transmissão, suspensão, freio. Então a conta pode ficar bem salgada mesmo. Uma bomba de óleo hoje em dia vai ser cerca de 3 mil reais, é uma bomba de óleo. Cilindros. Dos 5 cilindros. cilindros. É difícil de achar ainda. Então vamos dizer, hoje em dia realmente é um carro que não vale a pena comprar, porque se tu comprar tu vai achar só carro destruído. Só caco, né? E provavelmente vai ter que fazer alguma manutenção, e hoje em dia realmente a manutenção é cara. Naquela época não era tão cara. Naquela época ela se equiparava ao Audi e o Golf, né? De mesma potência, vamos dizer assim, né? Só que pegou esse estigma aí de ser uma bomba, né? E realmente hoje em dia vai ser uma bomba. Literalmente. Esse aqui é um carro que tá, por mais bem cuidado que ele esteja, ele é um carro do dia a dia, ele é um carro de uso, ele tem 180 mil quilômetros, ele daqui a pouco vai ter algum problema, obviamente, então não é um carro novo, é um carro realmente que tem já seus anos de uso e peca por isso. É uma pena, né, cara, porque quem comprou realmente casou com o carro ou vendeu a preço de banana, vendeu a preço de nada. Mas a gente sabe que ele também não era um projeto tão robusto assim, né? A Fiat acho que aprendeu com isso, depois tentou trazer no Linea um projeto muito mais robusto e menos esportivo, não vendeu bem também. A gente sabe disso. E depois ela simplesmente largou de mão, né? O negócio dela é fazer carro mais comum, mais simples, que é o que eles sabem fazer bem aqui no Brasil. Mas realmente era um carro sensacional, principalmente o turbo, era o carro brasileiro mais rápido daquela época. Eu adorava esse carro. Né? Então ainda é rápido. Ainda é rápido, né? Nós andamos nele aqui agora, ele ainda é rápido. Né? E tinham vários luxos que na época também não se encontravam em outros carros. Mas hoje em dia realmente não é difícil ter hoje em dia. A gente queria agradecer imensamente ao nosso amigo Matheus Bordim, dono desse carro. Para quem não sabe, um dos maiores marinheiros do Brasil,
né, que já teve uma oficina só exclusiva de maréia. A gente pegou a maioria das informações desse vídeo com ele, porque como ele fez manutenção em maréia, já montou e desmontou o motor torto e direito, até de olhos fechados. Então ele sabe dizer muito bem o que realmente aconteceu com maréia. E esse aqui é o carro dele do dia a dia. Tá aí, aguenta. Aguenta, né? Como o pessoal falou, que o motor quebra. Não quebra, tá aqui, manutenção feita em dia, tudo correto. O Matheus hoje em dia, a oficina dele tá mais para um outro lado, mais para reprogramação e alguns carros um pouco mais premium. Não adianta aparecer com maré lá que ele não adianta aparecer com maré lá mais, que o Matheus não tem mexido mais com isso, mas ele é referência nacional em marés preparadas, marés originais, marés de mais de 1000 cavalos ele já fez, né? Então a gente quer agradecer muito ao Matheus Bordim, realmente, por nos dar essa oportunidade de fazer o carro dele. E esse carro foi o carro mais original que nós encontramos. Porque esse é um outro problema também. Se você for comprar uma maré turbo hoje em dia, você não vai achar nenhum maré original. Todos vão ter alguma modificação, turbina maior, injeção e várias outras coisas. Apesar de que esse aqui já tá com os futriquezinhos também, né? Não era de se esperar dele nada diferente disso. Mas é o mais original que nós encontramos, né? Exato. Inclusive até com a pintura original e gasta. Então tá, galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou pergunta, faça aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder na medida do possível. E não esqueçam que a gente quer ouvir a opinião de vocês. Vale brincadeiras? Vale tudo, porque, cara, maréia é motivo de piada, a gente sabe disso, mas a gente leva numa boa também, só não vale ofender o dono, porque isso. O Bordim não merece isso. Mas ele também entra na brincadeira, sem problema nenhum. Se for brincadeira, tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Se você já teve maré, já se incomodou, já perdeu o carro, já entregou pro ferro velho porque o motor quebrou e não tinha como arrumar, que ia custar mais que o carro, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, que tudo é bem-vindo. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Aí, o que é esse seu pano de prato na cabeça aí? Cara, não sei. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Sucesso, mas com o tempo ele foi acabando... Fit não, o tempo. Não é o Fit, é o tempo. Como é que faz a diferença? Que era o Fiat Lancia Libra, na verdade. Só Lancia. Fiat Lancia não. O DVD que a telinha abre e sobe, né? Eu não vou mexer, que eu não sei se abre. Sim, melhor não tentar. Mas antes de a gente ir lá pra trás, eu acho que é bom falar sobre isso. O proprietário de Alfa é que sabe o que é dar problema. Cara, que carrinho que incomodava. Inclusive eu tô louco pra gravar um. Se tu tem um por aí, dando sopa aí, quiser nos emprestar aqui na região de Porto Alegre, estamos loucos pra gravar essa história. Que funcione, tá? Por favor. Pera aí. Tá, tudo bem. Tá bom assim. Tá legal assim. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.